concurseiro, olá querida concurseira, eu sou a professora Raquel Urtasun, Raquel Ojaf, lá no Instagram, e eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre uma coisa muito importante, que é a atribuição do cargo. Muitas vezes a pessoa esquece de olhar. Tu vai lá no edital, saiu o edital do tribunal tal. Tu vai lá, tu olha o salário, tu olha quantas vagas tem, tu olha as matérias que caem e esquece de olhar a atribuição daquele cargo. Às vezes tu esquece que tu tá indo fazer uma prova para desempenhar um trabalho. Então, é muito importante que tu saiba que trabalho é esse. Eu trouxe especificamente alguns cargos do TJ do Rio de Janeiro, porque ele em especial trouxe o cargo de comissário da infância, juventude e do idoso, que muita gente não conhece. Então, vamos começar lendo a atribuição do cargo que está descrita no edital. Nível superior em Direito, Administração, Serviço Social, Psicologia, Sociologia ou Pedagogia. Não é à toa que nós temos esses 4 diplomas diferenciados: Serviço Social, Sociologia, Psicologia e Pedagogia. O cargo de comissário é um cargo muito delicado, ele tem uma carga emocional muito pesada. Vamos ver as atribuições e vamos ver se tu consegue identificar isso. Exercer função de fiscalização, de garantia de cunho socioeducativo em geral e de proteção aos direitos da criança, do adolescente e do idoso. Desenvolver trabalhos de prevenção, aconselhamento, orientação, acompanhamento técnico à criança, ao adolescente e ao idoso. Fornecer subsídios para instruir processos judiciais e administrativos que auxiliem na tomada de decisão. O que de fato é isso, tá? O comissário, ele vai tratar, muitas vezes, daquela criança que está sendo maltratada pelos pais. Então, tu tem que ir lá na casa desses pais e dizer: pai, me entrega o teu filho. É isso diariamente. É tirar filho dos pais. Não é um trabalhinho qualquer. Tem uma carga emocional muito pesada. Então, assim, não é à toa que ele pede ali serviço social, sociologia, psicologia e pedagogia. São pessoas que já têm todo um treinamento, né, uma faculdade voltada a isso, a delicadeza das situações. O que tu vai ter ali? Acolhimento de idoso também, muitas vezes que está sofrendo maus tratos. Então tu vai chegar na casa, tu vai ver situações que vão te fazer muito mal, são situações de carga emocional muito pesadas. Dependendo, tu vai ter que fiscalizar essas famílias, tratar com menores infratores, né, que cometeram atos infracionais. Então, para fins dessa ressocialização. Outra coisa que acontece muito são crianças grávidas. E eu digo crianças porque a realidade que a gente vê é de meninas de 9 anos, 10 anos, 11 anos grávidas. Então, essas meninas, normalmente, elas são retiradas da família, né? Porque o pai e a mãe não estão tomando o devido cuidado e essa menina acabou engravidando. Então, acontece bastante também o acolhimento de menores grávidas. E, enfim, pessoas vulneráveis de todas as formas, às vezes em situação de abandono. Pouquíssimas as situações do trabalho do comissário de infância e juventude e idoso que vai ser um dia tranquilo, um dia leve, sabe? São trabalhos de carga emocional mais pesada. Nossa, Raquel, mas tá falando de um jeito que ninguém vai querer fazer. Não. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de trabalho porque ele te dá uma retribuição emocional também muito positiva. Porque, poxa, o senhorzinho, a senhorinha idoso está sendo maltratado pela família, tu vai lá, tu vai retirar aquela pessoa dessa situação de maus tratos para que ela seja acolhida. Então tu tá ajudando essa pessoa. Só que esse trabalho ele vem com uma carga emocional pesada, ele tem uma retribuição muito bacana também, porque tu ajuda diretamente aquelas pessoas, tu vê os rostos delas. Mas também tem uma carga emocional complicada. Muitas vezes tem que tirar a criança de casa. Se é bebê, às vezes acontece da mãe sair correndo com a criança, de fugir. Aí quando é criança, que já tem um pouco mais de noção, não quer sair de casa, não quer largar a mamãe, sabe? Então abraça a mãe abraça, não querem se soltar. Tem é bem complicado esse trabalho. Tudo que eu falei para o comissário se aplica também para o oficial de justiça, para a especialidade execução de mandados, quando tu não tiver um comissário na comarca. Meu esposo, ele era oficial de justiça e ele não tinha comissário na comarca e diversas vezes teve que fazer acolhimento de menor, enfim, todas essas coisas que a gente já conversou, tá? Mas vamos ler as atribuições da especialidade de execução de mandados.
realizar diligências externas relacionadas com a prática dos atos de comunicação processual e de execução, tais como cumprir pessoalmente ordens de citação, porque muitas vezes não dá para fazer por carta, né? Intimação, mesma coisa. Prisão, tem que fazer prisão? Tem que fazer prisão. Na maioria das vezes são as prisões civis por dívida, né? Do devedor de alimentos, então tu tem que ir lá efetuar a prisão. Vai ser, com certeza, nesse caso, né, acompanhado da polícia. Então, efetuar prisão, penhora, arresto e das demais diligências próprias do seu ofício. E daí aqui, né, entra tudo que eu já falei lá do comissário, qualquer pepino que dê no caminho que tu vai ter que resolver, tá? Aí tu vai ter que certificar o ocorrido. Tudo aquilo que tá previsto no código já, tá? Algumas coisas que não estão aqui, que eu lembrei de falar, que acontece a condução de testemunhas, despejo. O despejo é um ato do oficial bem complicadinho, tá? Porque muitas vezes a família não tem pra onde ir, tu vê criança chorando, tu vê a criança olhando pra mãe assim, mamãe, pra onde a gente vai? E a mãe não sabe pra onde vai, sabe? Então assim, é também um trabalho que tem uma carga emocional pesada. A avaliação também tem que ser feita muitas vezes, vai fazer a penhora e conjuntamente a avaliação na maioria dos casos. E afastamento do agressor do lar, muito comum mesmo, o homem que agrediu a esposa, né? A esposa denunciou Maria da Penha e tu vai ter que ir lá no dia seguinte e falar, querido, retire-se de casa. Tu tá tirando a pessoa de casa, gente. Não é assim, vou entregar uma cartinha. Não, tu tem que fazer ele sair de casa, ele tem que sair de casa. Muitas vezes há conflito, muitas vezes ainda tá rolando um clima pesado entre os dois, eles ainda discutem. Mas é claro, o oficial de justiça que tem o jogo de cintura e sabe tratar com as partes, dificilmente vai ter qualquer problema. A maior arma do oficial de justiça é a palavra, é a coerção. Então, se tu não tem esse perfil, cara, não vai fazer para execução de mandados, não vai fazer um concurso lá para a especialidade de infância e juventude. Se tu não tem esse perfil de lidar muito com pessoas, tu precisa estar a todo momento, todos os dias, desconstruindo situações. A Raquel tá falando só a parte ruim do cara. Tem que ser falado, porque só se fala da parte boa, né? Parte boa, tu tem uma maior liberdade de horários? Sim, mas ao mesmo tempo, muito sábado tu vai ter que estar trabalhando. Pessoal que é analista judiciário normal, tá todo mundo descansando. Sábado tu, oficial de justiça, tá trabalhando. Por quê? Durante a semana tu não consegue cumprir teus mandados direito. As pessoas estão fora de casa, as pessoas estão trabalhando. Melhor dia para cumprir mandado é sábado, domingo, quando as pessoas estão em casa. Então, o oficial de justiça tem isso. Eu tenho mais liberdade de horário, mas daqui a pouco eu fico sem final de semana. Pesem tudo, analisem bem os cargos. O que mais que a gente tem aqui? O analista judiciário, sem especialidade, fornecer suporte técnico, jurídico e administrativo ao exercício da atividade judicante por magistrado ou órgão julgador, ou da atividade administrativa de forma a otimizá-la, elaborando as minutas de decisões, despachos ou outras tarefas que lhe forem atribuídas, incluindo atos necessários ao impulsionamento dos processos judiciais administrativos em curso no órgão ou na unidade de sua lotação. O que é isso? Dar andamento de processo, é bipar processo, quer dizer, agora nos processos eletrônicos não é mais bipar processo, né? É fazer o andamento ali no sistema. Parte muito burocrática, bem burocrática mesmo, bem administrativa. Tem trabalho intelectual? Tem. Se tu for designado para fazer trabalho intelectual, vai ter trabalho intelectual. Mas a maior parte do trabalho da secretaria é burocrático, é andar processo, né? E coisa interessante, vamos ler a atribuição do técnico judiciário, praticar os atos necessários ao impulsionamento oficial dos processos judiciais e administrativos, observando os comandos e as rotinas automatizados disponibilizados pelo sistema e a normatização interna do Poder Judiciário. Bem parecido com o finalzinho das atribuições do analista. Em verdade, é praticamente a mesma coisa. O trabalho de analista e o trabalho de técnico pode ser que tu entre como analista, tu esteja sentado do lado de um técnico, que esse técnico tá lá mais tempo que tu, já tem um pouco mais de conhecimento, e o técnico desenvolve um trabalho muito mais intelectual do que tu, que é analista. Pode acontecer. Pode acontecer também de tu como técnico, entrando como técnico, conseguir, por exemplo, uma assessoria de juiz e fazer minutas de, como diz aqui, de decisões, de despacho, que são atribuições que estão no analista, mas podem ser desempenhadas pelos técnicos também.
acaba que os cargos de técnico e analista são bastante parecidos na maioria dos casos, tá bem? Esse foi o nosso resuminho, eu espero que ajude vocês a entender um pouquinho melhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito dos cargos, eu busco pesquisar. Eu conheço bastante gente que desempenha um ou outro, então posso conversar diretamente com essas pessoas se tu tiver uma pergunta mais específica. Eu espero que esse conhecimento te ajude a escolher melhor e tomem cuidado quando vocês forem escolher o cargo. Vocês estão escolhendo o que vocês vão trabalhar, o que vocês vão fazer diariamente. Segunda, terça, quarta, quinta, se for oficial de justiça, sábado e domingo também. Então pensem bem, analisem se vocês vão ser realmente felizes fazendo aquele trabalho. Isso é o mais importante. Dinheiro é bom, dinheiro é importante, mas ser feliz é mais importante. E dinheiro sendo feliz é melhor ainda, né? Bora então, bons estudos pra vocês. Beijão!